Boa tarde. A TV Serpro está aqui no Consege 2013, que acontece na ESAF, em Brasília. Essa edição do Dialógico vai discutir o tema Mulheres na TI. Ainda existe preconceito? De acordo com uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Computação, o número de mulheres nas turmas de tecnologia nas universidades do país não chega a 20%. Se considerar as principais instituições, as mulheres não formam nem mesmo 10% das turmas. Diante desse dado, nós podemos concluir simplesmente que as mulheres não se interessam por tecnologia, elas não se interessam por cursos relacionados a esse tema, ou existem outros fatores que constroem esse cenário no Brasil? Para muitas pessoas, o preconceito de gênero é uma questão superada há muito tempo. Mas nós só podemos concordar com esse pensamento se considerarmos que as condições de trabalho, encarreiramento, salariais e benefícios são oferecidos de igual forma, tanto para homens quanto para mulheres, sem discriminação, conforme manda a Constituição Federal. A tecnologia move o mundo e esse mercado continua em constante expansão, sendo uma excelente carreira, um amplo mercado de trabalho. Mas por quê? Cada vez menos mulheres se interessam por tecnologia. Cada vez menos mulheres se interessam por ingressar nesse ramo. É sobre isso que nós vamos discutir aqui no Consege. E também nesse debate da TV Serpro. Para isso, eu conto com a presença da Gláucia Fracaro, da Daniele Gomes e da Mônica Paz. Muito obrigada, meninas, pela disposição de vocês. A Gláucia é coordenadora geral de autonomia econômica das mulheres da Secretaria de Políticas para Mulheres. É historiadora do trabalho e mestre pela Unicamp. A Daniele Gomes é conselheira da ONG Mulheres na Tecnologia, engenheira de computação, especialista em redes, cursa MBA executivo em inteligência de negócio. Desde 1999, atua no governo do estado de Goiás nas áreas de tecnologia, gestão e políticas de inclusão. Na Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade, ela exerceu as funções de secretária interina, chefe de gabinete e gerente de administração e finanças. Atualmente, trabalha na Universidade Estadual de Goiás. Mônica Paz é doutoranda e mestre pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, é bacharel em Ciência da Computação pela mesma universidade, ela é uma entusiasta do movimento software livre, atualmente é integrante do Grupo de Pesquisa em Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura da UFBA e se dedica ao projeto de pesquisa Gênero e Tecnologia, Mulheres e Empoderamento na Comunidade Software Livre do Brasil, e é autora também de um dos capítulos do livro Internet em Código Feminino, Teorias e Práticas. Eu queria começar o nosso debate com uma pergunta muito simples e eu queria que a resposta dela fosse ainda mais simples. Vocês acham que existe preconceito com as mulheres no campo da TI? Preconceito, a gente já pode imaginar que sim, se a gente analisa o quanto ainda existe muita desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Então, a resposta fatalmente é sim. Além desse dado, outras coisas me levam a responder que sim também, que a gente vai poder falar um pouco nessa tarde. Sim, e vários relatos de meninas que participam, de meninas e mulheres que participam dessa área, relatam que existe preconceito, infelizmente. Daniele, você podia começar explicando para a gente como que esse preconceito pode se manifestar? De uma forma muito resumida, eu queria que cada uma de vocês pudesse dizer isso. Além das desigualdades, como a Gláucia comentou, tem muito a questão da sutilidade, né, da gentileza que se demonstra em algumas palavras, em algumas piadas, em alguns momentos, assim, que não se demonstram tão agressivas quanto algumas outras experiências também, alguns preconceitos que a gente percebe quanto à questão sexual, mas também em alguns fatores que acabam trazendo um ambiente muito masculino em que as mulheres parecem estar, na verdade, invadindo um espaço. E, como eu falei um pouco antes, essa sutileza é que nos surpreende, assim, ver como as mulheres às vezes nem percebem que existe esse preconceito por ser uma coisa muito sutil, às vezes em pequenas ações que parecem ser gentilezas. E a gente, olhando pesquisas que são feitas na área de gênero e tecnologia, nós percebemos que tem a questão da linguagem, não só na socialização, mas a linguagem embutida na própria tecnologia, que nós podemos ver esse preconceito também na própria tecnologia.
da forma como ela é documentada, codificada e tudo mais. Do ponto de vista do mercado de trabalho, o que a gente averigua é uma desigualdade ainda muito grande em termos de em termos de salário e de cargos de direção. Isso é uma coisa que a gente já consegue ver nas empresas, né, do ramo, e que, na verdade, também é reflexo do próprio mercado de trabalho como um todo. Mas um destaque que a gente se preocupa lá na coordenação de autonomia econômica, na Secretaria das Mulheres, é mesmo uma espécie de divisão do trabalho, né, uma divisão sexual do trabalho, que determinadas tarefas recebem rendimentos maiores em detrimento de outras tarefas no mercado de trabalho. Geralmente as tarefas ligadas ao cuidado, tidas como tarefas das mulheres, acabam recebendo rendimentos menores, né, do mercado do que tarefas tidas como mais sofisticadas, por serem ligadas à tecnologia e à ciência, o que a gente chama também de ciência dura, acaba recebendo outro investimento do mercado. Então, isso já demonstra uma divisão sexual do trabalho bem marcada dentro do mercado de trabalho formal. Certo. Então, de acordo com a opinião de vocês, existe esse preconceito na TI com mulheres, né, que ele pode ser manifesto de formas diferentes, mas ele é real. Né? E uma coisa muito comum quando se fala do papel da mulher nas equipes de tecnologia, a gente escuta, às vezes até de próprias mulheres, é destacar essa questão do lado mais humano da mulher, né? Considerando que as mulheres tenham mais aptidão para trabalhar com as equipes, para compreender os problemas, que elas têm uma sensibilidade para algumas características. Enfim, se destacam alguns elementos que se consideram como características tipicamente femininas. Essa percepção, essa ideia um pouco sexista a respeito dessa divisão do trabalho entre a mulher e o homem dentro de uma equipe de TI, vocês acham que isso é mais uma forma de preconceito ou não? Eu considero que, embora essa seja uma das estratégias que estão sendo utilizadas pelas empresas para atrair mais mulheres para suas equipes, por um lado isso acaba sendo também uma armadilha, porque está criando ideologias, está criando mitos em relação à mulher, e a questão do ser feminino. Quer dizer, se faz algumas cobranças a essas mulheres e que, se ela não se adequar àquele tipo de cobrança, ela acaba sendo também discriminada dentro daquela equipe. Então, isso tem um lado bom, mas também tem uma armadilha embutida nessa concepção. Profissões assim, da tecnologia, as áreas que normalmente as mulheres estão sendo destacadas são voltadas muito para a organização, né, que tem a ver muito com cuidado, com o que já desenvolveu de uma cultura em que a mulher é que cuida, a mulher é que organiza, que é isso que ela aprende a fazer em casa e nas áreas muito domésticas. E as áreas que são realmente de programação, que eles chamam de áreas mais hards, assim, eles acabam considerando como áreas mais masculinas. E já é um tipo de exclusão dentro da própria área de tecnologia, daquilo que a gente falou antes. E as mulheres acabam se sentindo mais à vontade nessas áreas, porque é onde elas são colocadas como um ambiente que ali sim ela pode atuar. Então, a área de análise de sistemas, que tem muita ligação com o cliente, que conversa, tem muita parte de comunicação, de tratar bem o outro. Áreas como testes, que são áreas mais... que ela fica mais com essa parte visual, design, são áreas hoje que são consideradas como áreas de tecnologia, que tem presença de homens. Ok, só o microfone aqui, o probleminha, mas está resolvido. Beleza, então. E, Glaucia, quer acrescentar? Eu acho que é importante a gente, quando pensa no peso que se atribui ao papel de gênero, né, para as mulheres e para os homens nas relações de trabalho, é que esse peso também recai sobre os homens. Quer dizer, então como é que eu vou criar uma expectativa de uma tarefa tipicamente masculina, né, dentro da cultura organizacional da minha empresa, né, o que seria ser tipicamente masculino? Então, é ser forte,
né, não consigo nem enumerar a quantidade de possibilidades para naturalizar os papéis que a gente tem nas relações de trabalho. O que a gente também se esforça bastante em termos de política pública é tentar criar novas relações de trabalho, né, nesses espaços, relações mais igualitárias, que tenham essa visão de igualdade como seu objetivo final, né, porque justamente esses dois papéis oprimem da mesma forma quando você atribui tanto para homem quanto para mulher. Né? No caso das mulheres, oprime da mesma forma, mas no caso das mulheres a gente consegue aferir essas desigualdades. Quer dizer, 5 em cada 10 mulheres estão no mercado de trabalho formal, enquanto 7 em cada 10 homens estão no mercado de trabalho formal. Para a gente, essa opressão, né, para as mulheres, essa opressão acaba significando perdas materiais, né, perdas de direitos, de benefícios. Então, até que ponto a gente vai ter que demonstrar essa desigualdade para que, de fato, dentro das empresas a gente encontre relações de trabalho mais igualitárias, né? Eu acho até que a Gláucia já começou a responder um pouco, né, daquilo que a gente gostaria de ouvir, né? De acordo com a percepção da SPM, qual o cenário do encarreiramento de mulheres, né, tanto na esfera pública quanto na esfera privada? Na esfera pública você tem ali a questão do concurso, né, que regulamenta o salário de todo mundo, mas você também tem cargos de gestão, enfim, você pode dar um panorama para a gente de como é que está isso? Sim, claro. Quando a gente pensa o mercado de trabalho formal, nos últimos 10 anos, a gente tem medido resultados positivos. Mais mulheres entraram no mercado de trabalho do que homens, né, nos dados que a gente consegue perceber, por exemplo, pela RAIS, que é um sistema de medição, uma relação, na verdade, anual do Ministério do Trabalho e Emprego, que mostra que a gente conseguiu, com políticas específicas, inserir mais mulheres do que homens no mercado de trabalho formal. Então, para a gente, isso é um aspecto positivo dessas políticas de igualdade que mostra a importância das políticas específicas. Agora, quanto mais a gente vai entrando nesse mercado de trabalho formal, mais a gente vai percebendo as desigualdades. A gente também tem, o governo federal tem o Empresa Cidadã, mas também tem o programa para a Equidade de Gênero e Raça, que é um programa que tenta destacar boas experiências no mercado de trabalho, né? As empresas que se preocupam com a igualdade, como eu estava dizendo antes. Destacar por meio de uma premiação, de um selo. Isso acabou que a gente envolveu mais de 80 empresas, das maiores do país, que desenvolvem essas boas práticas de igualdade. Mas também, depois de quase 10 anos de programa, a gente começou a medir esses problemas, né? Onde estava o gargalo, onde estavam os obstáculos para a ascensão das mulheres. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que a entrada no mercado de trabalho já não é mais um problema tão grande, porque as mulheres têm entrado cada vez mais. Mas depois da entrada, as mulheres encontram um problema para a igualdade de salário, né, para conseguir igualdade de rendimento, justamente por exercer tarefas diferentes do que os homens, né? Tarefas tidas como menos valorizadas do que por estar no mesmo cargo, e os gargalos vão aumentando conforme vão aumentando os cargos, né? Isso quer dizer, quanto mais alto o cargo, maior a desigualdade, né? Você encontra mais homens. Ainda que, em termos de estudo, as mulheres tenham mais estudo que os homens. Então, dentro dessa população que eu estou falando, das pessoas ocupadas, né, das pessoas que têm emprego, as mulheres chegam a estudar quase 2 anos mais que os homens. Então, a depender só do mérito, na verdade, a gente não veria uma desigualdade salarial de quase 70% e de tão poucas mulheres diretoras de empresa, né? Então, isso é o que a gente tem se preocupado em termos de trabalho, do mercado de trabalho formal, porque, claro, a SPM tem outras ações também para as mulheres, para as trabalhadoras domésticas, né? Para o mercado de trabalho do empreendedorismo, para campo e floresta, para as mulheres do campo e da floresta, mas em termos de mercado de trabalho formal, é onde a gente está percebendo esses pontos, né? Em que pese também o problema para as mulheres negras, que se a gente vê que o problema para as mulheres brancas são, de fato, quanto maior o cargo, maior a desigualdade, né? Tanto a de salário quanto a de cargo de responsabilidade, para as mulheres negras o gargalo é na própria admissão, né? No recrutamento e seleção. Então, são os pontos que a gente tenta enfrentar depois que a gente diagnosticou esse cenário dentro do programa para a Equidade de Gênero e Raça. No caso do mercado de trabalho de mulheres da tecnologia, o que me assusta são cargos como analista de sistemas, que a mulher ganha em média 2.700 pelo PNAD, o homem ganha 3.300, já é uma diferença significativa.
para o mesmo cargo, e que as mulheres podem chegar até 10 mil. O salário das mulheres pela dispersão, assim, teto seria de 10 mil, enquanto do homem pode ser 19 mil. Então, o que me assusta é o quanto é diferente aonde você pode chegar numa mesma função, enquanto você sobe em gestão, né, ou em tempo de experiência. E isso acontece em todas as profissões que foram levantadas pelo PNAD da área de tecnologia. Programação, que é uma outra muito relevante, a diferença inicial também é menor, porque o salário é um pouco inferior, mas eles podem chegar de 8 mil, um homem pode chegar a quase 9 mil. Então, é uma diferença muito grande se você pensa, principalmente da análise, que é de 10 a 19 mil, se você pensa que é uma mesma atribuição que ele vai estar fazendo, com a mesma formação solicitada, né? O que fica ainda mais evidente é porque que existe até uma diferença, né? Ainda que essa diferença fosse muito pequena, fosse uma diferença de R$500, ela ainda assim era uma coisa para a gente conquistar, alguma coisa para você conseguir evoluir em cima disso. E quando a gente pensa em empreendedorismo, que é uma outra área que a gente vem conversando um pouco, o PNAD nem conseguiu identificar um percentual expressivo de mulheres empreendedoras na área de tecnologia. Enquanto o percentual de homens é pequeno, mas ainda assim existe. E o percentual delas que têm funcionários, né, que ou são donas ou estão sócias ali, também é muito pequeno em relação ao homem. Então, essa é uma outra área que eu acho que a gente tem que incentivar e que o grupo incentiva, é o empreendedorismo das mulheres na área. É uma área que de certa forma, é fácil o investimento inicial para o empreendedorismo, né? Então, é uma área que a mulher tem um potencial muito grande de estar lá também como empreendedora e começar o seu negócio. Então, que a gente tem que pensar também para estar trabalhando. Uma pesquisa que saiu agora recentemente coloca o Brasil como um dos piores lugares para a mulher empreender. Né? Não faz essa relação diretamente com o empreendedorismo como um todo no Brasil, mas uma fatia, né? Para a mulher empreender no Brasil é mais difícil do que para o homem. Por outro lado, também a gente tem conquistas para contar. Se você perceber que, no caso, uma pesquisa recente também da Presidência da República, aponta que são metade dos empreendedores, né, para não usar a linguagem inclusiva, metade dos empreendedores é de mulheres. O problema está, na verdade, no rendimento depois, né, no rendimento, que nesse caso é na lucratividade. Né? Então, quer dizer, metade do público de empreendedores já é de mulher, ou seja, elas se arriscam no mercado, e em tarefas ainda também menos valorizadas, né? Por enquanto, a nossa hipótese. Provavelmente em negócios e mercadorias que também no mercado tem outro valor e acaba gerando menos rendimento. Né? Mas esse é outro ponto. Tá. Eu queria, então, colocar uma outra questão aqui, que aconteceu recentemente aqui em Brasília. Durante a divulgação do resultado do vestibular da UNB, da Universidade de Brasília, é normal ali que os alunos, né, veteranos, fiquem ali com cartazes, né, com farinha, com ovo, com tudo ali à disposição para fazer uma recepção para os novos alunos daquele curso. E foi divulgado, né, tiraram foto, colocaram no Facebook, 2 alunos do curso de Engenharia de Redes, com cartaz escrito: caiu na redes é estupro. Né? Era caiu na redes, reticências, entre parênteses, estupro. Era o que estava escrito no cartaz. Essa brincadeira, que além de infeliz, ela é criminosa, nos desperta para um outro aspecto do preconceito, que é como se o fato de uma mulher escolher uma carreira que é tipicamente masculina, que tem mais gente, né, mais homens do que mulheres naquele setor, desse liberdade para brincadeiras com esse fundo de assédio sexual, que, na verdade, é o que acontece. Vocês acham que isso é real? Esse foi um caso isolado? Ou isso é uma coisa que se aplica mesmo? É uma realidade que vocês podem perceber no trabalho de vocês? Isso é real, isso se aplica. O que eu percebo é que muitas vezes, como eu comentei da sutileza no início, nem sempre é tão explícito quanto foi dessa vez, que foi um cartaz, que foi filmado, saiu nas redes sociais. Mas a ideia de que a mulher que está ali, não só como profissional, mas com a imagem da mulher e o corpo da mulher, ainda é muito forte na área de tecnologia. Assim. Esse foi um caso que a gente discutiu muito no grupo, esse caiu na rede de estupro, assim,
As pessoas não acreditavam que isso é possível no tempo de hoje. E o que eu penso é, qual é a crença que tem por trás disso? Que até então talvez não está sendo revelada naturalmente, assim, tão exposta, mas que na verdade está sendo revelada em outras brincadeiras e ações e até mesmo em preconceitos velados que a gente não percebe. A gente tem um caso um pouco mais sutil que esse, mas que uma pessoa disse numa pesquisa do grupo, que o chefe dela apresentou ela, uma multinacional, e apresentou para um grande cliente como essa, que ela é uma excelente profissional da tecnologia e da beleza. Naquele momento, o chefe dela vendia não só o serviço que ela pode prestar como profissional de TI, mas como o corpo daquela mulher. Essa imagem é a crença que eu acredito que tinha por trás dessa fala. E ela se sentiu muito ofendida, e ela disse, não, eu sou uma excelente profissional de tecnologia. Estou aqui para tratar desse assunto, inclusive. E ela comentou isso como uma coisa que ela percebeu que foi uma discriminação muito clara e que talvez para o chefe dela foi só uma brincadeira. Então, o que tem por trás dessas brincadeiras que às vezes a gente não percebe, né? E precisa de vir um cartaz tão exposto para parecer que, na verdade, é essa a impressão de que a mulher de TI ela está lá, né, para, como eu escutei também, né, para florir aquele espaço que, na verdade, é um espaço masculino. Então, ela tem que aceitar todo tipo de brincadeira, inclusive uma brincadeira como essa, né, que nem pode se chamar de brincadeira, como você mesmo disse. E nesse sentido da questão desse assédio sexual, eu gostaria até de citar o exemplo da política anti-assédio que o Instituto da ADA, né, incentiva alguns eventos de tecnologia a adotarem, que é uma política que prevê punição para quem tem por hábito achar que a presença da mulher em um ambiente relacionado à tecnologia, como num evento, abre espaço para paqueras, para todo tipo de comentário envolvendo a aparência física da mulher, ou, pelo contrário, a questão da discriminação quando a mulher não segue um padrão social. E não só a questão de gênero, mas outras matrizes, como de raça, idade e tudo mais. Então, acho que é bem interessante isso. Essa política veio até porque a Valerie sofreu, na verdade, um assédio desse no evento de tecnologia. Então, passaram a mão, né, naquela hora da confusão, em que parece que a mulher que está ali, ela sabe que lá é lugar de homem, se ela foi, teoricamente, ela está propícia àquelas coisas. E ela se sentiu muito ofendida e ela disse que não voltaria a um evento de tecnologia se nesse evento não tivesse a política. E o FISLE, inclusive, esse ano, né, já parabenizando a organização, adotou a política anti-assédio no sentido de evitar que isso acontecesse. Então, todas as pessoas que estavam lá conheciam a política e sabiam que eles estavam sob essa política anti-assédio. E é até um exemplo para a gente estar trazendo para outros eventos, né, tentando, pelo menos nos eventos, estar reduzindo um pouco e trazendo essa discussão. E a questão do corpo da mulher como disponível, né, como um objeto a ser negociado, como um objeto mesmo, requer um esforço para mudança de paradigma muito grande e que uma contribuição que a gente pode já considerar é a própria Lei Maria da Penha. Né? Em agosto faz 7 anos que a gente tem ali a Lei Maria da Penha, uma lei arquiconhecida do povo brasileiro, finalmente, né? Em pesquisa de opinião a gente consegue ver que mais de 90% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha, sabe para que ela serve e a gente já com isso consegue pelo menos um alicerce, uma base para uma mudança de paradigma nas relações domésticas, no caso, que é o caso da Lei Maria da Penha, mas que traz para a gente também uma questão que é realmente transformar também nosso espaço de trabalho e nossas relações de trabalho. São 7 anos, né? A gente ainda tem bastante coisa para construir em cima disso, mas já começamos pelo menos um ensejo muito grande para a mudança de paradigma, né? Legal. Eu queria que a Daniele pudesse falar para a gente abriu esse debate falando do número de mulheres na TI, que é cada vez menos crescente, né? Tem sido eu fiz umas pesquisas e eu vi que na década de 80 o número de mulheres ainda conseguia ali chegar aos 40% das turmas, então era até bastante equilibrado, mas do ano 2000 em diante a gente vem numa descida assim cada vez menor, assim, cada vez que eu vejo esses números, eles estão ainda menores, né? E eu achei engraçado que 20%
nas universidades como um todo, e nas principais universidades esse número não chega mesmo a 10%, tendo universidades com 8% de mulheres formando as turmas de TI. Quais as ações que a ONG Mulheres na Tecnologia tem previsto, tem desempenhado para incentivar mesmo, né, para que as mulheres possam tomar esse espaço? Assim, nossas ações dividem em 3 linhas de atuação. Uma, conscientização da sociedade sobre que há um espaço da sociedade que podem estar homens e mulheres, dessa questão do machismo e preconceito que existe, que as pessoas não percebem, nem mesmo as mulheres, né? Isso é uma das ações que a gente faz. Outra tem a ver com o empoderamento das mulheres, porque as mulheres também que estão na área, elas vêm com muito arraigada essa cultura patriarcal de que é um espaço masculino. Então, muitas vezes elas consideram assim, eu já consegui entrar no espaço masculino, já está muito bom aqui. E, na verdade, ela poderia tomar um espaço muito maior dentro daquele ambiente que elas consideram masculino, mas que a gente sabe que é um ambiente da sociedade, um ambiente de tecnologia. Então, esse empoderamento a gente também discute bastante em algumas ações assim, de capacitação e de conversa além do próprio grupo, trazendo um ambiente mais acolhedor. Algumas mulheres voltaram a participar da profissão, porque mulheres formadas na área não atuavam na área para não sentir esse ambiente. Começaram a participar do nosso grupo e voltaram a participar, a ser profissionais, a procurar emprego, e hoje estão trabalhando na área, atuando na área. Uma delas até é conselheira do grupo. E uma outra ação que a gente está começando agora piloto é com as meninas de ensino médio. A ideia é fazer alguns concursos e algumas capacitações ali, misturando robótica com desenvolvimento, uma lógica bem inicial, para que elas percebam quanto isso pode ser motivante e que esse também é um espaço que elas podem ocupar. Então, essa é uma conversa que a gente está fazendo com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. Vamos fazer um piloto em Goiás e a ideia é que isso cresça também. E com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, a gente está com uma ação que já é para as mulheres que não são da área de tecnologia e estão procurando uma recolocação profissional. Mostrar que esse também é um espaço para aquelas que têm uma outra profissão, mas que querem uma nova profissão, que a tecnologia está aí, é um grande espaço, uma grande profissão para elas. Inclusive melhorando em todos os indicadores de salário da mulher, porque já é uma área que tem um índice maior salarial. Mesmo a gente tendo essa diferença com os homens, as mulheres ainda ganham melhor do que na maioria das áreas do cuidado, né? Então, isso também é muito bom, eu acredito nas estatísticas do nosso país quanto a salário para elas, e a gente sabe que também para a área de tecnologia, porque muitas empresas nos procuram querendo mulheres para a tecnologia, hoje no Brasil. E principalmente multinacionais que têm uma meta internacional de ter um número percentual mínimo de mulheres na área de tecnologia, para entender a importância dessa diversidade entre homens e mulheres e outras também questões de gênero e sexo, raça e etnia na empresa, mas que não consegue atingir a meta porque estão diminuindo o número de mulheres. Então, elas procuram um grupo e a gente está pensando junto alguns programas que a gente pode fazer nesse sentido de já pensar nas meninas lá atrás. O ideal é que a gente pensasse nas meninas na formação inicial, né? Mas isso ainda ia demorar muitos indicadores, a gente está fazendo esse inicial com meninas de ensino médio. Mas até para isso, mudar as relações de trabalho também se torna referência, né? Se a gente consegue criar outro ambiente de trabalho, uma outra cultura organizacional, na hora de tomar uma decisão sobre carreira, a mulher vai levar em consideração, né? Não, lá eu serei bem-vinda, né? Eu posso ter uma carreira, eu posso trabalhar 20 anos na mesma empresa, né? Então, a mudança das relações de trabalho também contribui para formar uma outra concepção na hora de pensar a carreira, né? E dentre os grupos de mulheres que atuam, né, nessa área de tecnologia ou de software livre, tem sido uma constante elas tentarem expor exemplos de sucesso, mulheres da tecnologia que fizeram sucesso, como uma forma de também atrair estudantes e mais profissionais para a área. Eu queria colocar nossa última pergunta, né, para a Mônica, que é uma entusiasta do movimento software livre. Eu queria a sua opinião mesmo, Mônica. Você acha que essa relação da equidade no movimento software livre, ela é diferente do que está posto na tecnologia como um todo? Porque o movimento software livre é um grupo fechado, né? É um grupo fechado, sempre aberto, né, para novos, mas assim, você consegue ali delimitar um pouco. Você acha que existe essa relação de equidade ou a gente ainda precisa evoluir? Pode trazer para a gente a tua opinião a respeito disso? Com relação à minha pesquisa, uma das perguntas que eu tenho feito para as mulheres que participam da comunidade software livre aqui no Brasil, como o software livre poderia ajudar o movimento de mulheres dentro dessa comunidade.
muitas delas consideram que essa questão da abertura, da liberdade, da facilidade de aprendizado, da colaboração, do ambiente menos competitivo, ajudaria a entrada e permanência dessas mulheres. Mas, no momento, ainda estamos na potência. Ainda é uma possibilidade. E a gente pode se questionar, se há tanta liberdade, se há tanta abertura, por que nós mulheres ainda somos minoria? Então, eu acho que é um tema que a comunidade está aberta para discutir, que é a questão de gênero. Em todo evento nós estamos debatendo questão de gênero, porque é um problema que nós estamos detectando, tem essa abertura para debater. Agora, vamos tentar mudar, né? O Mônica, até mesmo na geração de informação, né, do que você pode fazer com a internet, dentro desse ponto de vista do movimento do software livre, que é conceber e divulgar a informação, porque um dos pontos também da violência muito gravemente que a gente vê nas redes sociais e que a gente já via até antes de existir redes sociais é a coisa da violência contra a mulher, como ela é divulgada, né, como ela é facilmente distribuída na rede. A cultura, né, de violência contra a mulher naturalizada. Na rede mesmo, né? Então, é uma questão de tentar fazer o empoderamento, né, da mulher através dessa tecnologia, especialmente o software livre, já que ele se propõe a ser aberto e dar abertura também para ser livre. Né? O ambiente software livre, eu percebo que tem muito a crescer, né, como toda a sociedade, mas pelo menos ele dá essa abertura, como ela disse. A questão da cooperação, da colaboração, de discutir a liberdade do conhecimento de um modo geral, isso facilita muito a entrada desse tipo de discussão. Né? A liberdade do software livre, quando se fala em liberdade, eles nem batem só na questão do software, né? Mas de toda a liberdade do conhecimento. E isso ajuda com que a gente consiga começar as discussões, que ainda tem bastante para caminhar, mas que pelo menos já tem um ambiente mais promissor, um terreno que a gente pode plantar a sementinha. E eu ainda vejo dificuldade dessa abertura em movimentos de software proprietário. Na verdade, eu nunca vi uma abertura para esse tipo de discussão nesses movimentos. Então, eu acredito muito no movimento software livre como um promissor para as mulheres da tecnologia. Beleza. Meninas, muito obrigada, Mônica, Daniele, Gláucia, pela disposição de vocês estarem discutindo aqui esse assunto com a TV Serpro. Aqui nós encerramos mais uma edição do Dialógico e eu quero convidar você a acompanhar toda a programação da TV Serpro durante a cobertura do ComSeg no endereço www.tv.serpro.gov.br.